Os persas foram um poderoso império que habitou a região do Planalto Central e se estabeleceram a partir do século VI a.C., como um dos maiores impérios da antiguidade. O Império Persa se desenvolveu na região do Planalto Iraniano, onde fica a atual República Islâmica do Irã, mas que antigamente era a região vizinha da Mesopotâmia. As primeiras presenças humanas na região se remontam a 10.000 anos antes de Cristo. A partir desse período, estabeleceu-se uma série de tribos com estilos de vida semelhantes, embora possuindo suas particularidades. Grande parte dessas tribos se estabeleceram na região a partir do terceiro milênio antes de Cristo, com destaque para os arianos, que era um grupo de povos que ali habitavam. O termo ariano é utilizado para se referir a vários povos que habitavam aquela região, e não um só povo. Dentre os povos que habitaram a região estavam os persas, os partas, os medos, os alanos e vários outros povos. Por volta do século VIII a.C., um desses povos começou a se destacar e estabelecer um pequeno império na região, ao redor de sua principal cidade, os famosos Medos, que dominaram aquela região e passaram a exercer controle sobre os demais povos que na região habitavam. Então, por volta do século VI a.C., os persas se rebelaram contra o domínio dos povos Medos. Os persas, que na época eram formados por algumas tribos lideradas pelo clã Aquimênida. Então os persas decidiram sair dessa posição de domínio e buscar a sua liberdade. Em 559 a.C., o clã passou a ter um novo líder, que marcaria naquele momento o início de um grande império, Ciro II, que também pouco depois iria ficar mais conhecido como Ciro o Grande. Ciro II conseguiu se unir com outras tribos que habitavam a região do Planalto e formou um exército que se rebelou contra os povos medos e os derrotaram em 550 a.C. No local da vitória foi construída a nova capital persa, conhecida como Pasárgada. Ciro II pertencia à dinastia Aquimênida, então decidiu nomear o império do Império Aquimênida, que foi um dos maiores e mais organizados impérios do mundo antigo. Durante o reinado de Ciro II, ele teve que controlar todos aqueles povos que habitavam a região, além de conter revoltas que aconteciam frequentemente, devido aos povos procurarem buscar sua independência. O Império Aquimênida, sob o controle e liderança de Ciro II, foi nomeado pela diversidade cultural, além do respeito pelas demais religiões e pela cobrança de tributos dos povos conquistados. Durante o reinado de Ciro o Grande, o Império Persa conquistou diversos territórios do antigo Oriente Próximo, grande parte do sudoeste da Ásia e dominou grandes áreas da Ásia Central e da região do Cáucaso. Inclusive conquistou a Babilônia em 539 a.C. Logo após a conquista da Babilônia, Ciro libertou os judeus do cativeiro babilônico, autorizando-os a voltarem para Jerusalém. Com a morte de Ciro II em 530 a.C., seu filho Cambises o sucedeu no trono e prosseguiu com a expansão do Império Persa, conquistando a região do Egito. Após a morte de Cambises em 522 a.C., Dário I assume o comando do império. Em seu reinado, o domínio dos persas atingiram a máxima extensão, indo da região da Trácia, no ocidente, até as margens do rio Indo, no oriente. E em seu governo, Dário I implantou importantes medidas para estimular a economia e tornar a administração do império mais eficiente. Ele dividiu o império em satrapas, que eram regiões administrativas, controladas por um sátrapa, uma espécie de governador escolhido pelo próprio rei. Além disso,
criou uma moeda única, impedindo que as regiões administrativas tivessem suas próprias moedas. Ele ordenou a construção de uma grande rede de estradas que interligavam as cidades de Sardes e Susa, e essa rede de estradas possuía cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Essas medidas feitas por Dário I facilitou a administração do império e propiciou a maior circulação de produtos e informações entre as diversas províncias. Os persas possuíam um exército extremamente organizado e poderoso, conhecido pelos gregos como imortais. Esse exército era encabeçado por um corpo de elite, conhecido pelo nome de 10.000 imortais, pois durante o combate contra o inimigo, cada soldado do corpo de elite morto era substituído imediatamente, o que parecia que eram imortais durante as guerras. Esses soldados usufruíam de grandes privilégios e eram bem remunerados. O historiador Heródoto diz em seus relatos o seguinte: todos os homens brilhavam com ouro que usavam em grandes quantidades. Iam acompanhados por grandes carroças abertas, que transportavam suas mulheres e criados, todos vestidos de forma sofisticada. A comida, diferente da do resto do exército, era-lhes trazida em dromedários e mulas. Outra característica muito importante do exército persa era o uso de elefantes nas batalhas. Os persas se estenderam por um longo território que abrangia inúmeras conquistas como a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, Fenícia e Síria, e as regiões gregas da Ásia Menor. A base da economia dos persas eram os camponeses, que realizavam o trabalho mais pesado nas terras. Eles poderiam possuir sua própria terra e nela criavam seus animais. Os camponeses também eram convocados para trabalharem nas obras designadas pelo rei. Além do mais, os escravizados eram o grupo mais baixo da sociedade e não poderiam, em hipótese alguma, serem maltratados. Além disso, eles recebiam compensações financeiras pelos seus trabalhos. Os persas também viviam da agropecuária, mineração, do artesanato e dos impostos cobrados aos povos subjugados, e eram bem famosos por construírem grandes obras arquitetônicas, como seus famosos palácios luxuosos. Os mosaicos e as pinturas nas paredes retratam os feitos dos imperadores ao longo de seus reinados. A principal religião do Império Persa era o zoroastrismo, que foi fundado no século VI a.C. por um profeta conhecido como Zaratustra, também conhecido como Zoroastro. O zoroastrismo é considerado uma das primeiras religiões da história a exigir dos seus fiéis uma conduta moral, além de ser considerada a primeira religião monoteísta da história. Em 499 a.C., durante o reinado de Dário I, houve uma revolta de cidades gregas na Jônia, região que era dominada pelos persas. O rei, então, decidiu realizar uma expedição militar punitiva contra a cidade de Atenas na Grécia. Isso porque Atenas forneceu apoio à rebelião grega na Jônia. As tropas enviadas por Dário I tentaram subjugar os gregos, mas a união das cidades gregas fez com que os persas fossem derrotados, o que se concretizou em 490 a.C., durante a Batalha de Maratona. Durante o reinado de Xerxes I, que reinou entre 486 a.C. e 465 a.C., foi organizada uma segunda invasão da Grécia pelos persas. Porém, os persas foram novamente derrotados, perdendo batalhas essenciais, como as batalhas de Salamina e Plateia. Com a nova derrota, os persas assinaram um acordo com os gregos, assegurando que não tentariam invadir a Grécia novamente. Esse tratado, no entanto, demorou décadas para ser assinado, uma vez que as derrotas em Salamina e Plateia aconteceram em 480 a.C. e 479 a.C.
O acordo de paz entre gregos e persas ficou conhecido como Paz de Calias e foi assinado em 449 a.C. O fim do Império Persa se veio depois do reinado de Xerxes I. O império, depois de mais de um século reinando, foi sucumbindo aos poucos. O poder dos reis persas foram sendo minados por sátrapas corruptos, pela crise econômica e também pela grande quantidade de povos que estavam sob o domínio do Império Persa. Para concretizar o fim do Império Persa, em 334 a.C., Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, estava em ascensão, conquistando diversos territórios. E em 330 a.C., depois que o rei Dário III foi derrotado pelos macedônios, ele acabou sendo morto. E a morte do rei persa Dário III fez com que o império fosse derrotado pelos macedônios e chegasse ao fim do seu reinado de mais de um século de existência.